Olá, vamos falar de investimentos. Então, estamos aí trazendo mais uma empresa para que vocês possam conhecer, né? Uma empresa muito interessante também, tem uma história muito legal aí para a gente contar. E essa empresa que nós estamos trazendo hoje aqui é uma empresa indicada por um inscrito nosso, pelo grande Vitor. Valeu, Vitor. Muito obrigado aí pela sugestão, Vitor, aí que sempre está participando conosco aqui no canal aí. Muito obrigado aí, Vitor, pela sugestão. Espero corresponder às suas expectativas. Mas caso vocês também queiram alguma empresa que a gente analise e conta a história aqui, manda para nós, entra aqui no canal, Silas Negrafy, e aproveita também, já se inscreva, já dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando para vocês. Você que está investindo em ações ou pretende investir em ações, então tem que ter muito cuidado, tem que saber em qual empresa que você vai investir e para tanto nós temos que pelo menos conhecer o que essa empresa faz, para onde que ela está indo, mas saber como que está a sua situação econômica e financeira. Já que é tão difícil ganhar dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer as nossas aplicações e para tanto precisamos de todas essas informações. Vamos trazer hoje a história da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., a Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que tem a sua história começando com o professor Hermes Figueiredo, só que antes de ser professor, Hermes Figueiredo acabou perdendo o pai muito cedo e aí acabou indo morar numa fazenda com seus avós. E aí concluiu os seus estudos, depois começou a trabalhar como office boy, depois foi trabalhar num banco, conseguiu passar no vestibular e foi fazer o curso de História lá na PUC de São Paulo. E aí lá no final do curso, ainda conseguiu uma transferência para a USP, até por causa das questões financeiras, conseguiu uma transferência na USP, onde eu concluiria o ensino sem gastos, né? E aí ele conseguiu se formar em História. E depois, na sequência, ele se juntou com alguns amigos, inclusive com o Gilberto Padovese e também com os irmãos Zampieri, mais um grupo de professores, e montou a própria escola desse grupo de professores. Essa escola, que é a Escola Cruzeiro do Sul, Colégio Cruzeiro do Sul, lá em São Paulo. E aí daí começa com a escola, daí no ano de 1965, tá? Daí no ano de 1972, eles conseguem abrir a sua primeira faculdade lá em São Miguel Paulista e conseguem essa faculdade apenas com os dois cursos, Administração de Empresas e Ciências Contábeis. E aí daí na sequência essa faculdade começa a crescer e aí com o tempo passa a fazer uma série de aquisições. E aí, nossa, vem uma fila de aquisições feitas por eles, a começar lá pela Unicid, depois daí pela Unifran, aí pela faculdade lá de São Sebastião, também a faculdade de módulo lá de Caraguatatuba, no litoral paulista, o Centro Universitário Serra Gaúcha, também depois aí compraram a Universidades Brás Cubas e aí por fim também compraram a Universidade Positiva, enfim, uma série de aquisições que eles fizeram, inclusive também de colégios, foram adquirindo outros colégios e se tornaram uma grande potência educacional do Brasil. Conta hoje atualmente com 350 mil alunos dentro de todas as universidades, as faculdades que fazem parte do Cruzeiro do Sul Educacional. E agora, mais recentemente, em fevereiro de 2021, fizeram o IPO. Daí com o IPO, agora tem as suas ações negociadas em bolsa, você se achar por bem, né, comprar as ações, está lá. As ações hoje da Cruzeiro do Sul já estão disponíveis, né? Lembrando que no ano de 1993 é que eles de faculdade se transformaram em Universidade Cruzeiro do Sul, que daí deu o nome aí que fez com que esse grupo crescesse cada vez mais para chegar até onde já chegou, né? Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como que está a situação econômica e financeira da Cruzeiro do Sul Educacional, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e do primeiro trimestre de 2021, até porque quando nós fizemos esse vídeo aqui, ainda não havia saído o balanço do segundo trimestre do ano de 2021. Então, as últimas informações que nós temos é do primeiro trimestre de 2021, que agora repartimos com vocês. Então, vamos aos números.
Então estamos aqui com as demonstrações contábeis da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, pois até a gravação desse módulo aqui ainda não tinha sido publicada a do segundo trimestre de 2021, então vamos com os dados mais recentes que nós temos, que são esses aqui. Para entendermos o que é a Cruzeiro do Sul Educacional através dos seus números, então temos que entender aqui o que é o ativo da empresa. O ativo da empresa é tudo aquilo que ela tem dentro do seu patrimônio, que são os seus bens e seus direitos, que totalizavam no ano de 2018 1.712 bilhões de reais. E como que eles estavam dispostos dentro da sua estrutura patrimonial? Ativo circulante, 227 milhões, que é o capital de giro da empresa, 227 milhões, que representava 13,3% de tudo aquilo que ela tinha. Ela possuía em caixa 61 milhões no dia 31 de dezembro de 2018, tinha a receber 138 milhões, e aí naturalmente que o peso pesado aqui do patrimônio da empresa está no não circulante, entre imobilizado e também no intangível. No intangível aqui o que são? São os ágios das aquisições, das diversas aquisições que a Cruzeiro do Sul vem fazendo ao longo do tempo. Então ele aparece aqui dentro do intangível. Já para o ano de 2019, o ativo total fechou em 2 bilhões 199 milhões, mais um aumento aqui principalmente no imobilizado, né, que daí fez com que o não circulante fosse para 2 bilhões, e o capital de giro caiu para 198 milhões, representando apenas 9%. O volume de dinheiro em caixa também despencou para 23 milhões, o contas a receber 157 milhões, então era essa a posição em 2019. Já para 2020, um salto da empresa que vai para 3 bilhões 670 milhões. E mais uma vez aqui, ó, e vai aumentando o seu patrimônio aqui, entre imobilizado e intangível. E aqui também no ano de 2020, até em decorrência das aquisições que a Cruzeiro do Sul vem fazendo. O capital de giro aumenta para 446 milhões e passa a representar 12,2% do patrimônio. Melhora o dinheiro em caixa, 212 milhões, melhora um pouquinho mais aqui o contas a receber. Já no primeiro trimestre de 2021, quando da ocorrência da IPO da Cruzeiro do Sul, então o patrimônio aumenta mais ainda para 4 bilhões 749 e o IPO ele foi se traduzindo o quê? No aumento de dinheiro, aumento dos recursos que estão em caixa, banco aplicação, que foi para 1 bilhão 199 milhões de reais, fazendo com que o capital de giro totalizasse 1 bilhão 403 e agora representando 29,6% de tudo que a empresa possuía. Já em termos de endividamento, que nós vamos enxergar aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. O endividamento que era na faixa de 1 bilhão 271 milhões, 74,2% de tudo que a empresa tinha, ela devia. No ano de 2019, esse endividamento aumenta aqui, vai para 1 bilhão 688 milhões, com 76,8% de representatividade em relação ao patrimônio. No ano de 2020, vai para 3 bilhões 218 e aqui um grande aumento nos financiamentos de longo prazo, que foram para 2 bilhões 682. Então, com esse aumento de financiamentos de longo prazo, o endividamento pula para 3.218, representando agora 87,7% de tudo que a empresa tinha. No ano de 2021, quando ocorre o IPO em fevereiro, então o patrimônio líquido aumenta aqui, ó, de 452 para 1 bilhão 478 milhões. E a dívida permanece estável aqui na faixa dos 3 bilhões 270 milhões, porém a sua representatividade ou o peso da dívida diminui para 68,9%. Por quê? Porque agora a dívida de 3.270 em relação ao 4.749, ela fica menos pesada do que era no exercício anterior ou no final de 2020. Em termos de resultados, vamos ver como que estão os resultados da Cruzeiro do Sul Educacional. Ela vinha com faturamento de 1 bilhão 255 milhões em 2018. Esse faturamento aumenta para 1 bilhão 474 milhões em 2019, aumenta para 1 bilhão e 800 milhões em 2020. Olha que 2020 foi o ano da pandemia.
E aí agora nos 3 primeiros meses do ano, apenas 421 milhões. Por que apenas? Porque se projetarmos isso aqui para 12 meses, mais 3 trimestres, então esse valor aqui é para fechar em torno de 1 bilhão e 300, o que representaria uma queda no faturamento do grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Em termos de lucro, em 2018 fechou com 117 milhões de lucro, em 2019 com 120 milhões de lucro e em 2020 aí ela fecha com prejuízo. 34 milhões 793, né? Destaca-se que esse prejuízo ocorre em função desses aumentos aqui das despesas operacionais que passaram a representar 38,2% do faturamento da empresa, então a empresa fecha com prejuízo. Já esse prejuízo é revertido já no primeiro trimestre, ou parcialmente revertido, fechando já com lucro de 16 milhões 331 nos 3 primeiros meses do ano de 2021. Então tá aqui, ó, o capital de giro, ele melhora, tem em função do IPO, com a entrada de dinheiro, né? O endividamento, ele permanece em valores nominais, ele permanece estável, porém o peso da dívida está menor do que era no ano de 2020 e pelo menos a empresa volta a ter lucro nesses 3 primeiros meses do ano de 2021. São esses os números da Cruzeiro do Sul Educacional. Tá então, mais uma empresa analisada, Cruzeiro do Sul Educacional, né? Vimos aí um pouco da sua história e também da sua situação econômica e financeira. E como eu sempre digo, você que pretende comprar ações ou já está investindo em ações, então tem que ter muito cuidado, tem que saber escolher qual empresa que você pretende investir para não correr riscos. E os cuidados principais, como a gente sempre fala aqui, situação financeira, a empresa tem que estar bem financeiramente, ela não pode estar muito endividada e naturalmente que ela tem que ser lucrativa, né? Porque para você investir, para você entrar de sócio, tem que ter essa situação, a empresa não pode estar correndo riscos, porque senão o seu dinheiro também passa a correr sérios riscos. E o importante o que é? A gente fazer investimento de forma consciente e guardando dinheiro aos pouquinhos, formando patrimônio para chegar num determinado tempo, esse patrimônio poder trabalhar por nós, né? Para que a gente possa ter uma condição de vida mais digna, uma condição de vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Mas para merecer tudo isso aí, naturalmente que temos que fazer a nossa parte, temos que ter disciplina financeira, guardar um pouquinho do dinheiro e fazer essas reservas e fazer as aplicações, mas as aplicações sem correr muitos riscos, porque o maior inimigo do investidor é justamente a ganância, o querer ganhar demais, e aí a coisa começa a ficar meio perigosa. Então tem que ir com cuidado, tem que ir com cautela, tem que ir com sabedoria e, consequentemente, os seus objetivos serão realizados. Dito isso, bons investimentos para você.